Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM, também na TV Unicinos. Nosso assunto de hoje é o Primo Basílio, de Eça de Queiroz. E a gente continua aqui a nossa discussão, mas antes temos um convidado especial aqui, né, Camila? Isso mesmo, confira agora as impressões da professora Marta Andrade Silva, professora do curso de Letras aqui da Unicinos. O Primo Basílio trata basicamente, mas não só disso, não é? De uma espécie de um triângulo amoroso. Luísa, que é casada com Jorge, e se envolve com o seu ex-namorado, que é também seu primo, que é o Basílio, né? O Basílio volta do Brasil, para onde ele tinha ido para tentar recuperar ou fazer fortuna, e ele escreve a Luísa e os dois começam, então, a ter um relacionamento amoroso, né? Na narrativa é importante colocar isso aí, essa traição é descoberta pela governanta de Luísa, que é Juliana, e então começa uma luta, né, entre as duas, né? Luísa, para tentar abafar o caso, imagina, ela, uma dama da sociedade, né, meio tontinha, mas enfim, uma dama da sociedade de então. E Juliana, sua governanta, subornando-a o tempo todo, querendo dinheiro, querendo coisas, né, para que a traição ficasse, então, acobertada. Tá? E dá certo, de certa forma. Porque essa de Queiroz é bastante irônico aí, né? Quando o leitor acha que, enfim, então vai dar tudo certo, as coisas acabam sendo não exatamente assim. O romance é realista, não é um romance romântico. Então, o que acontece? Juliana morre, né? Morre de ataque nervoso. Jorge, sabendo da traição de Luísa, a perdoa, mesmo assim. Né? A perdoa. E Luísa contrai uma febre e morre. Por que é que Luísa morre? Eu acho que isso é uma pergunta interessante a se fazer. Né? Não se trata, talvez, de um moralismo do próprio autor, Eça de Queiroz, né? Matando a adúltera. Né? O que ele mostrou ali foi um questionamento das instituições sociais, inclusive do casamento. Luísa morre porque talvez aquela mulher traidora não tivesse mesmo espaço na sociedade. Né? Então é uma ironia do autor a morte de Luísa. E grande ironia também no fim do romance, né? A essas alturas, né? Luísa morreu, Basílio, que já não queria mais saber dela também, volta a Lisboa, depois de um período curto de tempo, ele volta a Lisboa e fica sabendo da morte de sua prima, então se entristece até certo ponto, mas dali a pouco se entedia e diz ao amigo, não é? Com quem ele passeava, puxa, mas que tédio essa cidade, bem que eu podia ter trazido aí a amante francesa dele. Né? Então, que tipo de amor é esse aí? Não é o amor idealizado romântico, que tipo de casamento se tem aí? Não é o casamento idealizado nos padrões românticos. Quando eu digo romântico, eu estou me referindo à estética do romantismo que predominava, né, na arte quando surgiram romances realistas como O Primo Basílio e outros de Eça de Queiroz. Esse é o Clube do Livro, então, na TV Unicinos, também na Rádio Unicinos. A professora já deu bastante da sinopse, né, do livro. A gente vai entrar agora em mais detalhes também, né, dessa história, como a professora falou, né, é uma história de adultério, né, mas não é só isso, né, é uma história também que, como a gente falou antes no primeiro bloco, né, ironiza muito, né, a sociedade de Lisboa, aquela sociedade frívola, aquela sociedade que de aparências. Tem aquelas aparências. Eu acho muito interessante a rua da casa da Luísa, que até a Camila comentou esses tempos aqui no Blá Blá Blá, em outro programa que a gente tem aqui na Rádio TV, que é realmente aquela rua assim que tu não pode fazer nada, né? Porque todo mundo fala e fica sabendo. Parece a rua da casa dela, é a rua do subúrbio, né? Se a gente vai ler coisas mais, um pouco mais atuais, seria assim uma rua de subúrbio, digamos assim, né? Que o vizinho cuida da vida do outro, sabe tudo da vida do outro, mais ou menos isso, assim. Então a rua deles me parece aquela vizinhança do subúrbio, que todo mundo conhece todo mundo, e isso tem um lado negativo que é a questão da intromissão também na vida privada dos vizinhos, né? Rodrigo falasse da questão do adultério, né? Adultério é um tema, enfim, é tema de livro há muito tempo, né? Já era no romantismo. A diferença é que no O Primo Basílio, nessa visão, nessa escola realista, naturalista do Eça de Queiroz,
tratava o adultério, mas assim, com um erotismo, né? Então, no livro a gente consegue observar algumas insinuações sexuais, assim, bem avançadinhas, assim, pra época, né? Então, dá pra entender um pouco, entender um pouco também de como o Essa tratava essa questão. E a crítica também ao casamento, né? Não, a crítica, acho que do Essa não é só... a gente poderia falar aqui só da coisa do casamento, não é só da instituição casamento, das demais instituições, né, da sociedade em geral, das instituições em vários seus diferentes, enfim, aspectos, o governo, a própria igreja, monarquia, né, que o pessoal não tinha uma crítica bem forte ali, ou a crítica à igreja, os formalismos, né? Enfim, a decadência da sociedade portuguesa como um todo. Então, aqueles jantares lá que eles tinham com os amigos, é bem a coisa do pensamento pequeno burguês, do funcionalismo da época, né? Então, tem coisas bem interessantes. Mas eu acho que essa coisa da crítica ao casamento como instituição, as pessoas presas a isso, assim, como isso às vezes era tedioso, né? É um ponto bem interessante, assim, que o Essa levanta aqui. Eu achei também que a Luísa, ela se mostrava assim bem dependente do marido, aquela coisa que também, além de tudo isso que a gente falou, né, de todo mundo ficar sabendo de tudo, ela era uma mulher que não trabalhava, era aquela história, o marido saía para trabalhar, ela ficava em casa, então ela era uma mulher dependente do marido, ela não tinha seu próprio dinheiro, então todas essas condições também coloca ela nesse beco sem saída, né, porque quando ela se coloca naquela situação, ela não sabe muito o que fazer, para onde ir, ela só tem ele. Até ela diz numa parte do livro, eu dependo dele para tudo, sabe? Então, eu também achei... Eu acho interessante um outro aspecto a gente ressaltar também, que é essa questão do ambiente determinando, né, as situações dos personagens, né? Eles são muito moldados pelo ambiente, né? Que é uma característica do naturalismo, né? Do Essa de Queiroz em específico, aqui no Primo Basílio, outras obras dele também. Mas os personagens, né, determinados por esse contexto que a gente já falou que ele descreve tão bem, né? As atitudes dos personagens sendo tomadas e tudo sendo levado de alguma forma determinado, né, pelo ambiente em que eles vivem, né? Tipo o adultério da Luísa. Por que aconteceu o adultério da Luísa? Porque ela ficava em casa, entediada lá com o casamento, o marido dela saiu, deixou ela sozinha, ela era meio cocota, frívola, ociosa, tipo... a justificativa se dá em função ou dos valores sociais da época, ou das, né, enfim, das circunstâncias, são elas que obrigam as pessoas a terem certos comportamentos, certas atitudes, né? E o primo Basílio, né, que é o primo dela, teve um romance com ela anteriormente, foi ao Brasil, ele ficou pobre, né, porque a empresa que ele trabalhava faliu, ele foi ao Brasil tentar ganhar dinheiro, e quando estava no Brasil, mandou uma carta para ela dizendo, olha, acabou, não podemos mais continuar, e ela ficou arrasada, mas depois de tempo ela conseguiu, né, se recuperar, casou com o Jorge, e quando o Basílio volta, ele volta rico, e aquela lábia, né? Aquela lábia que vai ali, né? Conquistador, todo né? dia vai ali, né? No ouvidinho da Luísa, fala coisas legais, fala coisas bonitas. Um sujeito que tem um lance meio britânico, assim. Ele diz que chega assim, né, quando ele chega em Portugal, assim, ele é meio inglesinho, assim, apesar de não ter, né? Foi no Brasil, mas já visitou Paris tipo e tal. Playboy, um bom vivan, um jardim, um janota, né? E ele vai lá e começa a conversar com a Luísa até tenta, né, no começo, assim, né, ficar um pouco imune ali ao charme, né, do seu primo, mas no fim das contas acaba, né, sucumbindo. E é curioso porque tu poderia até colocar assim, ok, ela foi realmente, né, forçada, ou o Basílio tinha uma lábia tão grande que ela acabou sucumbindo. Mas é a vontade dela também, né? Ele não apontou nenhuma arma na cabeça dela e disse, não, tu vai ficar comigo. Não, ele usou muito da lábia dele, e ele é um sujeito talentoso nessa parte, né? Além de ser, apesar de ser um crápula, né? Mas ele é um sujeito que conseguiu levar a mulher pra cama, e não uma, não duas, mas várias vezes, inclusive, eles acabaram até tendo o seu paraíso, né? Que era um lugar afastado ali da casa da Luísa, porque ele começou a ir todo dia na casa dela e os vizinhos começaram a falar, né? E aí Quem é esse cara aí, né, que todo dia tá indo na casa engraçado dela? que antes do Jorge sair pra viajar, né, ele até comentou com ela, ela tem uma amiga, a Leopoldina, né, que o Jorge não gostava, porque ela era famosa ali na cidade por ficar com vários caras e tudo mais. Então ele diz pra Luísa, o Jorge diz pra Luísa, olha, não quero que tu te encontre com essa mulher, porque senão o povo vai falar. Então mesmo com a amiga, que era conhecida como mais vulgar, ela já não podia se encontrar.
muito menos com um homem, né? E aí, o que acontece é que ele chama a atenção do Sebastião, que é amigo dele, olha, fica de olho na Luísa, eu vou viajar e tu fica cuidando dela pra ver se ela não vai ficar falada por aí, né? Então, quando acontece do primo ficar visitando, o Sebastião vai lá, ai, Luísa, o pessoal tá falando, né? Quem sabe ela dá fica uma maneirada. brava, né? Isso. A mesma coisa quando, né, tipo, tanto o caso da Leopoldina, do Basílio, ela fica muito irritada com isso, né? E fica brava com o Sebastião, porque o Sebastião tá se metendo na vida dela ainda. Mas Uma mal ela saberia que o intromissão, Sebastião Iria é um anjo da salvar, guarda, né? Não, É um anjo o da guarda. Sebastião foi o que me surpreendeu. É. Nossa. Porque o Sebastião, ele acaba até ajudando ela em um momento ali no meio do livro, quando ela tá todo dia indo pro paraíso, né? Pro lugar onde... O muquifo, na verdade, que o Basílio consegue pra eles fazerem suas tardes, né? E manhãs de amor e tal. E o Sebastião acaba descobrindo, né? Que a amiga da Luísa tava mal, né? Então ele diz... A Dona Felicidade. Dona Felicidade, né? Então ele diz pra todo mundo, olha, ela tá indo todo dia lá pra Dona Felicidade ajudar ela. Por isso que ela sai de casa todo dia. Ele dá um álibi Pra pra cuidar da amiga. doente. Exatamente. Então, sabe, é bem interessante essa parte do Sebastião, realmente um sujeito muito bacana. Os personagens, vamos falar um pouquinho mais deles agora no terceiro bloco, no próximo bloco do Clube do Livro. A gente agora parte para intervalo, depois temos mais também, né? O professor aqui da Unicinos conversando conosco. Já voltamos no Clube do Livro.